Em um mundo cada vez mais conectado, onde nossas vidas dependem de sistemas digitais invisíveis que controlam desde energia elétrica até transporte e comunicações, a ideia de que esses sistemas possam ser invadidos por mãos invisíveis soa como o enredo de um filme de ficção científica. Mas e se essa ficção já fosse realidade? Nos últimos meses, uma série de relatórios de segurança e declarações oficiais do governo dos Estados Unidos começaram a revelar algo perturbador. Hackers ligados à China estariam infiltrados em infraestruturas críticas americanas, deixando armadilhas digitais capazes de serem ativadas a qualquer momento. Seria apenas mais um episódio da guerra cibernética silenciosa que já acontece nos bastidores, ou estamos diante de um plano muito maior, capaz de reconfigurar o equilíbrio de poder no planeta? Para entender essa história, precisamos voltar um pouco. A guerra cibernética não é nova. Desde os anos 2000, especialistas alertam que a próxima grande guerra poderia não ser travada com tanques e aviões, mas com códigos e cliques. Em 2010, o mundo ficou chocado com a descoberta do Stuxnet, um vírus altamente sofisticado, criado para atacar instalações nucleares iranianas. O Stuxnet mostrou que era possível, por meio de linhas de programação, sabotar máquinas físicas, desligar centrífugas e atrasar um programa nuclear inteiro. Era o nascimento oficial da era da guerra digital. Se os Estados Unidos e Israel foram capazes de desenvolver algo tão avançado, o que outros países estariam planejando em segredo? Corta para 2025. O que relatórios recentes têm mostrado é ainda mais assustador. A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Elasporia, conhecida como CISA, emitiu alertas de que hackers estariam explorando falhas em equipamentos de grandes empresas de tecnologia, como os firewalls da Cisco, para penetrar em sistemas sensíveis. E não se trata de qualquer hacker isolado em um quarto escuro. As investigações apontam para grupos de ciberespionagem diretamente ligados ao governo chinês. Esses grupos não apenas entram nos sistemas, mas criam formas de permanecer escondidos mesmo após reinicializações, uma espécie de parasita digital que nunca morre. O mais alarmante é onde essas infiltrações estariam acontecendo. Não são apenas computadores comuns ou sites de pequenas empresas. Os alvos seriam infraestruturas críticas, redes de energia, sistemas de água, telecomunicações e até o tráfego aéreo. Imagine o poder que isso dá a um governo estrangeiro. Num eventual conflito, bastaria acionar essas armadilhas para causar blackouts, travar comunicações, sabotar economias inteiras sem disparar uma única bala. O governo americano tem falado cada vez mais abertamente sobre isso. Relatórios oficiais mencionam que há uma preocupação concreta de que a China esteja construindo uma rede de acesso pré-posicionada, ou seja, implantando silenciosamente backdoors e acessos secretos que poderiam ser usados no futuro, em caso de crise militar ou diplomática. Em outras palavras, enquanto a atenção do público se volta para disputas comerciais, eleições ou conflitos no Oriente Médio, há uma guerra paralela acontecendo dentro dos cabos e servidores que sustentam a vida moderna. Mas seria essa apenas uma teoria da conspiração alimentada pelo medo do inimigo número 1 dos Estados Unidos? Ou há fatos concretos que sustentam essa narrativa? Bem, há exemplos reais que reforçam a gravidade do cenário. Em 2021, o ataque de ransomware ao oleoduto Colonial Pipeline paralisou o fornecimento de combustível em boa parte da costa leste do Sequoia, causando filas quilométricas em postos de gasolina. Esse ataque não foi atribuído à China, mas mostrou na prática como os sistemas digitais vulneráveis podem paralisar uma nação inteira. Agora imagine algo semelhante, mas coordenado, simultâneo e patrocinado por um Estado poderoso como a China. É exatamente aí que nasce a teoria mais assustadora. Alguns analistas acreditam que o que está acontecendo não é apenas espionagem, mas o preparo para uma guerra silenciosa que pode ser ativada a qualquer momento. Para eles, a China não estaria apenas coletando informações, mas montando uma bomba relógio digital dentro dos Estados Unidos. Seria como se um exército inimigo já estivesse infiltrado atrás das linhas, pronto para agir quando receber a ordem. E não são apenas os americanos que pensam assim.
Países da Europa, Austrália e até mesmo o Japão têm relatado incidentes semelhantes. A União Europeia já lançou investigações sobre empresas de tecnologia chinesas, suspeitando que equipamentos de telecomunicação possam servir como canais secretos de espionagem. O famoso caso da Huawei, banida em diversos países, é um exemplo claro de como essa batalha digital se mistura com geopolítica e economia. Outro ponto que chama a atenção é o silêncio. Enquanto alguns relatórios vazam e a imprensa investiga, grande parte dessas descobertas é mantida em sigilo. Afinal, se a população souber que seu sistema de energia pode ser desligado por um clique de um hacker do outro lado do mundo, o pânico seria inevitável. Esse silêncio alimenta ainda mais as teorias conspiratórias. O que mais estaria sendo escondido? Se falam publicamente de alguns ataques, quantos outros permanecem secretos? As teorias vão além. Há quem diga que grandes apagões recentes em diferentes países poderiam ser testes. Em 2021, o Texas viveu um colapso no fornecimento de energia que deixou milhões no escuro em pleno inverno. Oficialmente, a causa foram falhas climáticas e técnicas. Mas muitos enxergaram ali um possível ensaio, uma simulação de como seria um ataque coordenado. O mesmo aconteceu no Brasil, em 2023, quando um apagão atingiu várias regiões do país. Foram falhas técnicas ou algo mais? O que sabemos é que a guerra digital é silenciosa, invisível e muitas vezes indetectável. Quando uma cidade fica sem energia, poucos pensam em hackers. Mas e se esses eventos forem de fato ensaios? E se os países já estiverem travando batalhas digitais todos os dias, mas o público nunca saber por que essas guerras não deixam crateras, e sim relatórios técnicos escondidos em gavetas governamentais? Outra camada dessa conspiração é a relação entre empresas privadas e governos. Muitas das tecnologias usadas para proteger sistemas críticos são desenvolvidas por companhias de segurança digital. Mas e se algumas dessas empresas estivessem, secretamente, colaborando com governos estrangeiros? Um simples update de software poderia abrir uma porta invisível. Teóricos apontam que isso já teria acontecido no passado, com programas de monitoramento revelados por Edward Snowden, em 2013, quando descobrimos que agências de inteligência dos exceto IUA espionavam aliados e cidadãos por meio de gigantes da tecnologia. Se os ET na EUA já fizeram isso, por que outros não fariam? Para os defensores da teoria, estamos vivendo uma guerra fria digital. Não há tanques nas ruas, mas há vírus escondidos em sistemas. Não há soldados armados, mas há programadores pagos por governos. Cada ataque descoberto é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro campo de batalha é invisível para nós, cidadãos comuns, mas está em cada roteador, em cada servidor, em cada satélite que orbita o planeta. E a pergunta que não quer calar: se tudo isso for verdade, quando essa bomba digital será detonada? Alguns acreditam que o momento já está sendo preparado. Tensões crescentes em Taiwan, disputas comerciais e rivalidades militares poderiam ser o estopim para que um país decida usar suas armas cibernéticas. E, nesse caso, o resultado seria devastador. Agora, pense comigo. Se no século XX a guerra nuclear era o grande medo da humanidade, será que no século XXI a guerra digital se tornará a nova arma de destruição em massa? Afinal, não seria necessário explodir cidades. Bastaria desligá-las. Sem energia, sem internet, sem comunicações, qualquer metrópole moderna entra em colapso em questão de horas. Supermercados ficam sem reposição, hospitais sem eletricidade, bancos sem funcionar. É o caos, sem uma única bomba lançada. E talvez o mais inquietante de tudo seja o seguinte: será que já não estamos vivendo esse caos em pequenas doses? Será que aqueles momentos em que ficamos sem internet, sem luz, ou quando grandes serviços globais saem do ar, não são apenas falhas, mas testes? E se no futuro descobrirmos que o mundo já esteve várias vezes à beira do colapso digital e nem sequer percebemos, o mistério está no ar. A única certeza é que vivemos em um tempo onde as guerras não são mais visíveis, onde os inimigos não usam uniformes e onde o campo de batalha pode estar
nesse exato momento, dentro do seu computador, do seu celular ou da sua rede elétrica. O que é paranoia e o que é realidade, talvez nunca saibamos ao certo. Mas uma coisa é clara: o futuro da humanidade pode não depender de quem tem mais armas ou soldados, mas de quem controla melhor o poder invisível do código.